vamos lá. São 6 horas e 3 minutinhos. Começa agora o programa A Notícia de Frente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. 30 milhões de reais e uma BMW. Supostas propinas pagas ao deputado federal Juarez Costa, que se cala. Vamos falar também sobre a Câmara de Vereadores. CPIs são arquivadas e não tem fila de espera. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia, Daniel Petengil. Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Mauro. Bom dia a você que nos assiste aí em todo o estado de Mato Grosso. Chegamos com mais notícias e também opiniões sobre o mundo político aqui local, que sempre pega muito fogo, e também o nacional, logicamente, né? Vamos lá. Ótima quarta-feira para todos nós. Temos muitos assuntos a tratar hoje. Que assim seja. Bom dia para você, Mauro Camargo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel. Esta quarta-feira amanhece assim, de uma ressaca de uma terça bastante agitada, né? Aumentando a tensão entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal, com a condenação de Eduardo Bolsonaro. Um dia de muitos fatos. O presidente Lula recolhe a urgência da tramitação lá no fim da escala 6x1, uma estratégia para tentar recompor aí a sua base, não é? Enfim, tem muita notícia importante de ontem para hoje e a gente não vai ter nem tempo nem espaço para tratar de tudo, sabe, Luciano? Certeza que não, infelizmente. Por isso que amanhã tem programa de novo, viu? Todo mundo aqui, olha, escalado. E você também que está em casa, escalado a participar, a opinar. O telefone está aí na telinha para você caprichar no envio da sua mensagem. Mas olha, antes de falar um pouco sobre tudo isso, vamos ver como amanheceu a nossa Cuiabá nesta quarta-feira. Diferente de ontem, que estava aquela garoa gostosa. Hoje ainda continua, né? Uma temperatura amena, 19 graus, mas um cenário climático um pouco diferente. Não teve garoa hoje, quarta-feira. Eu fiquei até triste, indagando por que não tem a garoa, aquele ventinho mais gelado. Mas vamos ainda ter, ao longo desta semana, uma temperatura muito agradável. Não devemos chegar aqui a 35 graus e vamos amanhecer até domingo nessa temperatura 19, tem previsão até de 18 graus, viu? Olha só que delícia, gente. E 18 graus se estendendo até para a próxima semana, que devemos amanhecer com essa temperatura ainda menor. Que você tenha uma quarta-feira produtiva, abençoada. E agora vamos para os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Daniel Petengil vai trazer para a gente. Vamos lá então, Luciana, aqui destacando a Copa do Mundo. O Neymar voltou a treinar no campo, mas ainda não tem previsão de volta, não vai jogar contra o Haiti sexta-feira. Ontem a França venceu o Senegal com o show do Mbappé. Hoje tem a estreia do Cristiano Ronaldo em Portugal, jogaço Inglaterra e Croácia. Teve ontem o Messi também dando show na Argentina. E teremos Stock Car lá no Parque Novo Mato Grosso, sexta e sábado em Cuiabá. Deputado federal se cala, delatores confessam propina de 30 milhões para Juarez Costa, que está aqui o detalhe do deputado federal. A gente vai dar os detalhes dessa situação, é porque ele era prefeito de Sinop. Unidades femininas, falta de vaga vai resultar na revisão das prisões em Mato Grosso. Superlotação do sistema carcerário feminino aqui no estado de Mato Grosso. E vai ter que forçar uma revisão dessas prisões, muitas terão que ser soltas também ou ficar presas em cadeias. Então aqui, problemas do sistema carcerário de Mato Grosso. 3 meses após a condenação, policial condenado por estupro de colega é finalmente afastado. Policial civil de Mato Grosso que estuprou uma colega da Polícia Civil em Goiânia no dia 2 de setembro de 2022. Que matéria do Caderno de Polícia. Economia, Defesa Agropecuária, Cuiabá cedia a Conferência Nacional de Defesa Agropecuária e aqui, a partir desde ontem, desde terça-feira, essa semana toda aí com especialistas na área. Crime nos Estados Unidos, Supremo Tribunal Federal sentencia o Eduardo Bolsonaro lá por coação no curso do processo também, toda aquela situação que ele arrumou lá nos Estados Unidos contra o Brasil. O programa Rouanet prevê 29 milhões para a região, Rouanet Centro-Oeste, um grande fôlego para o setor de audiovisual aqui do estado de Mato Grosso, né, para novas produções, inclusive com a ministra esteve aqui, né, aqui em Cuiabá na semana passada. Pediu aposentadoria, última aqui, desembargador afastado, o Dirceu, né, tenta escapar de punição, ele já está afastado, entrou com pedido de aposentadoria
lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. São essas chamadas desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, Luciano. Obrigada pelos destaques, Dani. Olha só, nós temos um novo governador em Mato Grosso, pelo menos até sexta-feira. O que aconteceu então com o governador Otaviano Pivetta? Vai fazer uma viagem, vai para o Rio Grande do Sul e aí não pode assumir o presidente da Assembleia Legislativa, portanto, quem assume o governo até sexta-feira é o presidente do Tribunal de Justiça, José Zuquim Nogueira. Houve ali uma cerimônia para poucos. Tivemos ali o presidente da Assembleia, o governador Otaviano Pivetta, membros também do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós temos aí esse momento emblemático em que o presidente do TJ fica no comando, então, do Palácio Paiaguás até sexta-feira. Mauro Camargo, será que vai dar tempo de ter alguma marca, né, de Zuquim à frente do governo ou não? Vai ficar ali apenas, né, como um guardião do Estado? É pouco provável, Luciana, porque essas substituições são protocolares. E há toda uma combinação, né, entre o chefe do poder e o chefe do outro, para que não haja nenhum susto. Mas seria interessante ver se Zuquim, né, concedesse o LGA, como fez lá para o Judiciário, né, para os servidores do Executivo. Acho que não vai acontecer, vai ser protocolar, né? Mas olha, o Zuquim está mesmo com cara de Lula, não está? Está bem parecido. Já houve essa confusão, verdade, viu? Em um evento aí, houve uma confusão, algumas pessoas achavam que era o presidente Lula que estava presente. Bom, olha só, o Mauro Camargo, você viu só, ele foi bem sutil, bem rapidinho no que ele disse, mas ele entregou. Será que, né, o presidente do TJ vai assinar o passivo da RGA de quase 3 bilhões? Até porque o Tribunal de Justiça teve um recente embate com a Assembleia Legislativa em relação à RGA. Daniel, é claro que isso não vai acontecer, mas o Mauro Camargo trouxe aqui, né, uma discussão muito importante e é claro, né, que Zuquim não vai conceder isso. Se fizesse isso, né, ia sair fora daquilo que o Mauro disse aqui, olha, está tudo combinado, então não deve ter nenhum problema. Mauro Camargo colocou pouca pressão para cima do desembargador pagar RGA em 2 Pois dias. é. Né? Isso que todo mundo está esperando, é o cenário ideal. Não é nem candidato, né? Não é nem candidato. Mas é algo muito raro, né? O presidente do Judiciário aqui de Mato Grosso assumir o Estado, nem que seja por 2 ou 3 dias, né? Aqui no Estado de Mato Grosso. O presidente da Assembleia, Max Russo, não pode assumir porque é um dos candidatos ali à reeleição na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Pivetta vai ter que viajar para um compromisso pessoal lá no Rio Grande do Sul e então o Estado será ali administrado por 3 dias, 2 dias aí pelo desembargador José Zuquim, né? Realmente sempre teve essa discussão sobre o pagamento da recomposição, é sempre bom lembrar porque houve esse embate, inclusive muito grande dentro da Assembleia para validar aquela recomposição lá para os servidores do Judiciário de Mato Grosso, né? Muita discussão, muita polêmica, né? Então realmente a gente não tem como não lembrar dessa situação e fica aí esse momento histórico, né? Para o presidente do Tribunal de Justiça ser o governador ainda que por 48 horas aqui no estado de Mato Grosso. E sim, ele próprio, o desembargador José Zuquim, sabe que ele se parece bastante fisicamente com o presidente da República. Isso aconteceu, Luciana, num evento com estudantes lá no auditório do Liceu Cuiabano. Foi até muito engraçado, né? O vídeo ali, no momento em que o desembargador entra ali, os estudantes começam a rir, a chamá-lo, a confundi-lo com o presidente Lula. Então fica muito engraçado realmente essa situação. Mas isso aí, né? O estado de Mato Grosso tem, logicamente não teremos ali grandes decisões, né, importantes tomadas ali durante esses 2 dias, até o retorno do Pivetta para a cadeira principal do Palácio Paiaguás. Tá certo, olha só, vamos agora trazer um tema que ventilou, né, em grande parte aqui do cenário político, se fundindo com o Estado e o nacional. Vamos falar sobre o deputado federal Juarez Costa e um processo de delação. Executivos da concessionária de água do interior do estado aqui em Sinop, que estão em processo de delação, disseram: nós pagamos 30 milhões de reais e também um carro de luxo, uma BMW, ao deputado federal Juarez Costa. Daniel, o jornal A Gazeta
trouxe isso na manchete. Tem uma ampla reportagem trazendo os detalhes. Esse momento crucial da delação desses executivos. Traga para a gente, por favor, os elementos que configuram o momento, né, de negociação, porque houve essa suposta propina para o deputado federal que até o momento está calado sobre o fato. Exatamente, Luciana. Toda essa investigação se refere ao período em que ele era prefeito de Sinop, entre 2009 e 2016. A EGEA é o nome, né, da empresa que estaria lá explorando o serviço de saneamento básico e água da região de Sinop. E os diretores, a questão fica mais grave por conta disso. Não é só um, são executivos desta empresa que acabaram por fazer delação premiada, já homologada pela STJ lá em 2021, 2022, mas que até o momento estava em sigilo. Essa informação foi publicada primeiramente pelo portal Metrópolis de Brasília e trazendo essa situação toda dessa admissão dos executivos que teriam pago 30 milhões em dinheiro e mais um carro de luxo, uma BMW, para o então prefeito de Sinop, Juarez Costa, que é deputado federal já do seu segundo mandato. E é tudo realmente muito grave. O deputado não quis responder lá as perguntas da nossa reportagem ontem, certamente está montando a sua defesa e é muito do perfil do deputado Juarez Costa não falar muito com a imprensa. Ao longo esses 2 mandatos lá em Brasília, raramente nós vimos ele dar entrevista ou ele até usar a tribuna do Congresso Nacional para apresentar suas ideias, né? Agora pesa bastante forte, né, estas denúncias ali, já devidamente oficializadas lá no STJ, e tem muita coisa mais por vir, né? Me chama a atenção toda essa situação que envolve o saneamento básico de Sinop, porque antes mesmo, né, o seu antecessor no cargo em 2009 foi o Nilson Leitão, agora que também vai ser candidato, também passou por dissabores em relação a isso, investigação lá da Operação Navalha na época, né, até 2008 mais ou menos, chegou a ser preso, trazido, levado para Brasília, depois absolvido, mas sempre com denúncias, com suspeitas sobre contratos, propina, para que essas organizações, essas empresas pudessem ter um benefício, né, fiscal, benefício para poder explorar o serviço de saneamento básico de Sinop, uma cidade que cresceu bastante nesses últimos anos. Então, realmente, vamos aguardar a defesa do deputado federal Juarez Costa. Também é pré-candidato, ele mudou agora recentemente para os Republicanos, foi do MDB por muito tempo, vai buscar uma reeleição à Câmara Federal. Logicamente, isso terá um reflexo eleitoral e político muito forte para ele. Olha só, uma maquiagem toda nesse esquema, nesse suposto esquema denunciado, né, através dos executivos em processo de delação, Mauro. Eles afirmaram, inclusive, que os recursos financeiros que eram, né, colocados para o deputado federal incluíam até viagens para a entrega desses recursos, incluindo Cuiabá, Balneário Camboriú e até mesmo a capital paulista. E como é que uma concessionária, por exemplo, consegue maquiar 30 milhões de reais? Em pouco tempo, foram 6 anos, é isso? Praticamente em 6 anos, 30 milhões de reais. Mauro, é como se o deputado, então, se realmente, né, configurar veracidade nessas declarações, seria o sócio majoritário desta concessionária. Já imaginou? 30 milhões de reais para um agente público. E aí, como que era a maquiagem financeira disso? Segundo o que foi delatado, eles pagavam, a concessionária pagava com sobrepreço uma construtora que era contratada, ou seja, então essa construtora se recebia com sobrepreço, pegava parte desse dinheiro para abastecer esse possível esquema. E também havia a utilização de postos de combustíveis, como se fosse ter abastecimento, mas na verdade não tinha. Então era uma forma de estar maquiando, né, o dinheiro através de um caixa 2. E esses 2 mecanismos aí é que foram entregues pelos delatores. Olha só que esquema. Pois é, a gente fica estarrecido de ver as possibilidades aí. É um caso antigo, de 2019 a 2016, ele foi prefeito, 2009 né? a 2016. 2009 a 2016. Aliás, na época teve um ruído forte sobre essa questão, havia uma
uma suspeita, mas que nunca havia sido efetivamente confirmada, né? Esse processo já é uma das maiores concessionárias de água e saneamento do país. Ela tem contrato aí com centenas de municípios. É uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque ninguém fica sem água, gente. Cortou a água, o sujeito vai lá e paga, dá um jeito, né? Então, pinga o tempo inteiro. E com eficiência muito questionada na maioria das vezes, né? Mas é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de corrupção. Por que que é isso? Toda vez que uma empresa vai participar de um processo licitatório para assumir a concessão de água e esgoto de uma cidade, porque como é um grande negócio, há um esforço enorme. Chama a atenção de várias empresas dessa área, né, que participam, se engalfinham nessa disputa, né? Mas assim, o que é relevante agora? Primeiro, precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente não tem, como se diz no direito, né? Sempre existe aquela situação, existe a verdade do réu, a verdade de quem acusa e existe a verdade dos fatos. Então precisa apurar melhor, precisa ver a que ponto vai dar isso, mas é grave. Uma delação premiada que precisa ser comprovada, evidentemente, né? Ela não basta ser anunciada, ela precisa ser comprovada, mas é muito sério, né? É um instrumento usado recorrentemente para elucidar diversos crimes, né? Sobretudo em relação à corrupção, né? Então, assim, o que eu vejo é que o deputado Juarez Costa tem um risco eleitoral muito grande, né? Ele não tem uma atuação parlamentar, como bem destacou o Daniel, marcante, né? Ela é muito discreto, ele age de uma forma muito discreta, não se conhece com profundidade os projetos dele, o que ele defendeu na Câmara Federal nesse tempo de mandato, ele não se pronuncia, enfim, muito pouca coisa se sabe do mandato de Juarez Costa. Mas é um nome político forte na região de Sinop, né? Vamos ver o que vai acontecer, qual é a repercussão que isso vai ter do ponto de vista do eleitorado, das eleições desse ano. Mas que bom que nós tivemos uma apuração. Vamos ver o que vai acontecer, porque esse setor é um escândalo que precisa ser visto com lupa, porque há recorrentes notícias desses esquemas de propina, dessas situações que envergonham o país, né? E esse dinheiro, gente, não sai do bolso de ninguém, está dinheiro que sai do bolso do contribuinte. É dinheiro desviado do contribuinte para alimentar, para irrigar esses esquemas de corrupção. Olha, sabe o que eu estou impressionada aqui? A empresa, essa concessionária, ela é gigante, né? Ela está presente em vários estados do país. Olha, o Brasil tem o quê? 5.500 e poucos municípios? Pois é, ela atende quase 900 municípios brasileiros. Quase um quinto. Exatamente. E segundo aqui os executivos da concessionária, Mauro, ao longo desse período, praticamente 63 milhões de reais teriam sido pagos em propina. Olha só, vários estados a companhia opera. Metade desse valor denunciado foi só para o bolso do deputado federal. Impressionante. Que é uma cidade importante, né? Mas olha só o volume de 63 milhões, porque está em processo de delação, os executivos vão precisar falar a verdade, entregar muito, e apenas o deputado aqui federal, ele abocanhou metade daquilo que foi entregue durante esse processo de delação, né? Informação financeira que foi para o bolso de outra pessoa de forma criminosa. Agora, Daniel, vamos lá. O deputado federal, bem como você disse, por exemplo, olha, eu nunca entrevistei
o deputado federal. E vocês estão dizendo, olha, como é a atuação do parlamentar? A atuação dele, a princípio, então, seria apenas para servir de lobby para si, porque se não tem projetos apresentados, se não tem, de fato, uma entrega pública, qual a finalidade de um mandato como esse? E aí, e o Partido Republicanos se manifestou em relação a essa denúncia contra o parlamentar e do Republicanos? Diante disso, afeta também outros correligionários ou não? O partido não precisa se posicionar em relação a esse fato? É o partido do governador Otaviano Pivetta também, né? Ele está recente no Partido Republicano, já mudou de siglas algumas vezes, ficou por um longo período pelo MDB, né? Então, realmente, acho que os partidos envolvidos têm que se manifestar assim. É o atual dele que está agora, estamos em ano eleitoral, não tem como você dizer ou então fingir que nada está acontecendo, né? Realmente uma situação tão grave como essa. Agora, falando sobre delação premiada, é importante dizer que é meio de prova, né? Não é prova completa. E aqui no Brasil a gente tem visto recorrentemente essa necessidade, depois dos órgãos de investigação, de realmente comprovarem o que os delatores dizem. E muitas vezes acabam não chegando nisso. Tivemos aqui a delação do Silval, que foi até a delação do Silval Barbosa, ex-governador, monstruosa, né? Falou-se muita coisa, boa parte dali não saiu do papel, não se comprovou, né? Algumas das acusações que o próprio ex-governador lançou. Então é importante sim o trabalho da polícia, dos órgãos de fiscalização e de investigação para se chegar aí exatamente às provas do que esses delatores estão falando. Logicamente eles estão encrencados, né? Estão investigados, tiveram que fazer delação e a gente sabe disso. Em troca da delação eles conseguem amenizar as suas penas, as suas punições, mas e aí? Tudo aquilo que eles estão entregando tem que ter papel, tem que ter prova material, prova concreta do que estão entregando. Então a gente espera os próximos capítulos. Voltamos a dizer, não é um caso novo, né? A delação foi lá em 2021, 22 e o caso é lá de 2009 a 2016. Vamos saber o que tem de material, de prova concreta, o que a polícia, que já está ali no processo do STJ, eles já têm confirmado ou não em relação a esse suposto esquema. Agora, Daniel, aproveitando o gancho que você falou do governador Otaviano, vai ser complicado para ele fazer campanha em Sinop, com Juarez Costa no palanque. Eu acho que aí Juarez deve ser afastado, deve levar um balde de água fria na campanha, né? Porque é pouco provável que Otaviano Pivetta queira carregar essa suspeita dentro do palanque dele, né? Essa situação, que é uma situação nacional, quer dizer, exposta nacionalmente. E delação, gente, é um negócio assim, muito sério, porque, como bem destacou o Daniel, você precisa provar o que ele está falando, senão não é delação, né? E quando chega nesse nível de detalhamento, de como é que foi, como é que era usado, isso tudo vai ser investigado, vai ser confirmado, né? Se não for confirmado, cai a delação na hora, né? Então tudo vai ter que ser confirmado. De qualquer maneira, o efeito político está feito, está posto, né? Juarez dificilmente se elege, já tinha dificuldade, porque a disputa eleitoral esse ano, com essa história de quociente, de ter que ter cada legenda aí algo em torno de 200 mil votos para fazer um parlamentar, já tinha dificuldade. E vai ter mais dificuldade. Então, eu acho que enterrou aí a campanha de Juarez, ele vai ter que se dedicar aí a provar o contrário, né? Para tentar não ser preso, porque isso aí vai dar prisão, se ele não provar que isso é mentira, né? É situação. E ele que depende quase que exclusivamente da base eleitoral do norte do estado, né? E é deputado federal, precisa de muitos votos mesmo, e toda a carreira política dele, a gente viu isso. Tem muitos votos na região de Sinop, realmente, desde a época que ele era prefeito e depois como deputado federal, e agora realmente ataca e acaba afetando certinho ali a sua base eleitoral. E olha só, gente, você que está em Sinop e que nos assiste, sabemos que temos uma grande audiência aí na capital do Nortão. Manda pra gente como é que é o valor, o peso, né, no orçamento para pagar a conta de água, você que mora aí. Porque segundo aqui alguns levantamentos, e isso merece sim um questionamento, por exemplo, Sinop teria a conta de água que vem somada ao de esgoto
como uma das mais caras da região centro-oeste. Aí, será que a corrupção tem peso também? Para quem? Para todos aqueles que consomem esse serviço essencial? Qual é o peso hoje da conta de água no orçamento doméstico? Muitas famílias reclamam das dificuldades, do valor oneroso. Não conseguem entender porque um serviço tão essencial, muitas vezes, se traduz num preço bem salgadinho. Olha só, o morador Mas de isso Sinop, explica, né? isso explica. Corrupção explica muito do preço da Tem conta. que ter equilíbrio fiscal numa empresa, porque ela visa lucro. E se ela paga só para um agente público 30 milhões de reais e mais um carro de luxo que à época estava avaliado em 660 mil reais, quem que pagou por essa BMW? Você que mora em Sinop, está com problema, está com dificuldade para pagar a conta de água, tem uma BMW estacionada na sua garagem? Pois é, a maioria das vezes não tem uma BMW, um carro desse, né, desse porte. E olha, e os moradores de Sinop que consomem, por exemplo, 10 milímetros cúbicos de água, pode estar pagando uma conta até 35% mais cara do que a capital paulista. Tá justo isso? Tá certo? Então, olha só, se tiver corrupção, quem paga essa conta é a população, é o mais fraco, é aquele que não ganha propina no final do mês para pagar as suas despesas. E é lamentável, a gente não pode naturalizar isso. É crime. Bom, que a apuração seja feita e que o próprio deputado federal se manifeste, porque até o momento ele permanece calado. Agora a gente muda de assunto, mas a gente vai continuar acompanhando isso, tá certo? E eu aguardo aqui também a sua participação aí, principalmente de Sinop. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a água aqui em Cuiabá. Daqui a pouquinho, espere, viu? Porque pode ter reajuste. Bom, mas enquanto isso, vamos falar da CPI lá na Câmara de Vereadores. Calma que não são as 5 CPIs que tramitam lá na casa. Vamos falar sobre 3 requerimentos arquivados na Câmara. Nós ouvimos ontem o procurador da casa explicando por que 3 CPIs, 3 solicitações foram arquivadas. Não vão acontecer nesse momento. Vamos lá. Não existe uma fila de espera virtual, fictícia, quando não existem vagas atualmente, né, vagas para instalação de CPI atualmente na casa. Até poderíamos cogitar aí de uma fila de espera caso houvesse vagas ou pelo menos uma única vaga, porque daí nesse caso, quando a Procuradoria vai se debruçar para analisar os requisitos da primeira, isso não quer dizer que essa primeira seria aprovada, admitida, e aí portanto poderia se cogitar uma fila. No caso concreto do momento, de acordo com a certificação da Secretaria de Apoio Legislativo, já existem 5 CPIs tramitando concomitantemente. Eu tenho até o documento aqui em mãos, que foi subscrito pelo secretário dia 3 de junho, atestando essa situação. Então, diante dessa preliminar prejudicial de mérito, como nós chamamos, que é uma causa que deve ser analisado antes mesmo de se adentrar qual das duas foi a primeira, qual delas será admitida, é o fato de que o regimento interno, no artigo 59, parágrafo 16, impede expressamente a criação de novas CPI se já houver 5 tramitando. Então, realmente, né, outra saída não tivemos senão orientar, recomendar o encaminhamento delas para o arquivo. Procurador, a gente entendeu uma questão aqui bem objetiva, por exemplo, se as 5 CPIs estão tramitando, se seria impossível, né, ter fila de espera, porque assim, na minha compreensão, eu imaginava que criasse esse dispositivo, assim que concluir uma das 5, automaticamente já teria uma na fila, que seria a primeira de Denilson Nogueira. Se fica impedida, né, se não existe nem essa criação de fila de espera, por que então esse tempo todo para conceder um parecer já não ficaria automaticamente proibida, que a tentativa de instaurar uma CPI, que o senhor passou 3 semanas analisando qual seria o parecer, então todo esse trabalho foi perdido. Na verdade, inicialmente pairou uma dúvida quanto qual seria a CPI que teria sido protocolada primeiro. Somente após a gente se debruçar para esclarecer essas dúvidas
é que sobreveio essa questão prejudicial que impediria a análise da questão antecedente. Então, se não há vagas e o regimento fala que não se criará, então a gente acabou dando o parecer nesse sentido. Agora, e aí eu faço uma defesa tanto dos vereadores quanto da própria presidente, porque num primeiro momento não se tinha essa certeza, inclusive se poderia ou não ter uma fila de espera. Tá? E a Procuradoria ela tem um prazo regimental que são 5 dias úteis. O caso é complexo, envolvia, né, essas proposituras de 2 ou 3 vereadores, porque posteriormente foi lida também da vereadora Maria Valone, são questões importantes, e aí por isso que nós precisamos desse tempo maior para poder chegar e dar um parecer, né, com mais segurança. De fato, as 3 proposituras posteriormente foram lidas em plenário, tornando o protocolo definitivo, e aí quando chegou na Procuradoria nós já estávamos com esse primeiro parecer pronto, e outra alternativa não tivemos senão recomendar a rejeição das 3 proposituras, dos 3 requerimentos e o encaminhamento ao arquivo. Fato é que também não existe, seja na Constituição Federal, no ordenamento jurídico e principalmente, sobretudo no regimento interno, essa previsão de uma fila de espera, tá? Isso é uma criação e, como eu disse no início, cogitável se houvesse pelo menos uma vaga. De qualquer sorte, no final do parecer recomendamos à presidência da casa, e ontem os vereadores, inclusive a vereadora Maísa Leão, concordou de que é necessário um aperfeiçoamento legislativo nesse ponto. Eu creio que nas próximas semanas, talvez até dias, né, aporte aí um projeto, né, da mesa para poder aperfeiçoar e tirar todas essas dúvidas, até para evitar que coisas como o que aconteceu venham a se repetir. Olha só, eu não sei nada de futebol, mas estamos em plena Copa do Mundo e poderia ser uma perfeita narração de um jogo de futebol muito disputado, Daniel e Mauro Camargo. Porque olha só, Demilson Nogueira protocolou primeiro, 4 minutos antes, mas Maísa Leão conseguiu a 9ª assinatura primeiro. Olha, mas o Demilson não assinou o próprio requerimento. E ele falou que tinha assinado, depois ele teve que se manifestar e falou, não, minha assessoria errou. Eu achei que o token era minha assinatura. Pelo menos ele, né, reparou de alguma forma. Culpou a assessoria porque ele fez inúmeras declarações de que ele foi o primeiro a assinar. Vida de assessor não é fácil não, né, Luciano? Não, pode culpar o assessor, né? Pois é, né? E aí, Daniel, houve um empate técnico, digamos assim, a Procuradoria seria o árbitro, né, dessa disputa para emplacar a CPI, aí o procurador sendo cobrado, na primeira semana não teve manifestação, na segunda o caso era muito complexo, precisava ainda ter mais elementos para entender, afinal de contas, né, qual CPI teria o parecer favorável da Procuradoria. Olha, esse jogo, gente, vocês podem anular, está anulado essa disputa, viu? Sabe por quê? O procurador, ele disse o seguinte, olha, se tivesse que, né, dar o parecer qual CPI teria validade, a primeira seria do Demilson Nogueira, porque 4 minutos é que separa, né, o vitorioso do derrotado. Só que o da Maísa tem todos os elementos técnicos, então poderia criar uma fila de espera. Primeiro vai a CPI do Demilson, depois da Maísa. Só que, olha, não existe fila de espera, porque tem 5 CPIs na Câmara, não pode ter uma outra CPI. E aí elas ficam arquivadas. E aí pode desarquivar? Pode e não pode. Sabe por quê? O regimento interno é frágil. Se algum vereador fala, não, ó, tira minha assinatura daí, volta a estaca zero, Mauro. Então, olha só, tanto tempo cobrando para nada. Olha o tempo perdido. Então, ou seja, se um vereador hoje apresentar lá um pedido de CPI, já sabe, não pode. Para que ter todo esse trâmite se não tem espaço para isso? Tem que mudar o regimento interno, pelo menos é a luz do fim do túnel, para não ter mais esse tipo de repetição. Mais do que isso, né, Luciano? Nós temos que acabar com os desartifícios de você entupir de CPIs inócuas, que não vão resultar em nada, que não vão ser nem operacionalizadas na prática, certo? Para impedir que outras investigações mais relevantes, mais sérias
e com disposição dos parlamentares para tocar, sejam aprovadas. Então, isso é um problema sério, né? Ontem eu confesso que eu fiquei estarrecido de ver a disfarçatez com que o vereador trata uma questão tão importante, né? E eu acho desrespeitoso com a população, com o eleitor, quer dizer, que espera dos vereadores uma atuação muito séria, muito honesta e muito favorável aos interesses públicos. Infelizmente, as coisas não acontecem assim, né? Exatamente. Olha só, daqui a pouquinho, Daniel, como o Mauro está dizendo, porque o Mauro Camargo esteve ontem lá, né, na Câmara, está convidado para votar todas as vezes, viu, Mauro? Tudo bem. E aí nós vamos trazer esses posicionamentos, quando ele diz o seguinte, olha, eu fiquei assim estarrecido, né, com o que disse o vereador Demilson Nogueira. A gente já vai explicar o porquê. Tem um posicionamento, sim, do vereador que tentou aí emplacar a CPI. Mas vamos lá, Daniel. A leitura que a parte da imprensa faz é essa. Primeiro, nossa, por que não pode ter uma fila de espera? Porque depois o próprio vereador tem o direito de retirar a sua assinatura. Então, é um tempo perdido. Houve ali o trabalho da Procuradoria, que é um trabalho técnico. Não dá para culpar, tá? O advogado. Não dá para dizer, olha, tá no jogo combinado. Não, não é isso. Ele não faz julgamento político, ele tem que ser técnico, são os elementos jurídicos. Eu considero lamentável toda essa perda de tempo para um regimento que não permite nem fila de espera e depois o direito à retirada da assinatura. Realmente não é nada muito justo colocar apenas ali como responsabilidade o procurador da Câmara para explicar toda essa questão. Logicamente, é um jurista, ele explica tecnicamente o que está acontecendo, mas quem tem que dar explicações melhores para a sociedade e para os cuiabanos são os vereadores, porque isso tem cheiro, sim, de jogo combinado, tem cheiro de manobra, né? Essa abertura dessas CPIs que não saem do papel, na verdade, na prática, mas que travam todo o processo. A gente sabe que no máximo 5 que o regimento permite, e essas 5 estão abertas, não evoluem, estão só no papel, na verdade, ou podem ser desarquivadas, mas de qualquer forma ficam travando a abertura de novas comissões parlamentares de inquérito que sim podem ou poderiam lançar à luz ali as situações que merecem ser investigadas aqui em Cuiabá. Então, realmente isso chama muita atenção, está muito claro ali para quem acompanha o dia a dia da Câmara que houve sim essa estratégia por parte de alguns vereadores governistas alinhados com o Palácio Alencastro de dar aquela travada ali nesse sistema de abertura de CPIs para que novas não sejam abertas, né, não venham à tona e justamente em um contexto em que se fala lá de livros didáticos, de possíveis pedaladas fiscais, ou seja, elementos graves que mereciam ter ali a observância por parte dos vereadores de forma bastante clara e transparente. Não é isso que está acontecendo, então essa responsabilidade não tem que ficar só para o procurador, que ele está ali fazendo o trabalho dele como jurista, mas sim daqueles que estão ali legitimados pelo voto dos cuiabanos, são vereadores, são parlamentares e estão de forma bastante evidente fazendo essa estratégia, esse jogo ali para blindar, né, a abertura de novas CPIs e a investigação do que está acontecendo aqui no município de Cuiabá. Olha, agora elementos que vão fazer com que você que está em casa entenda muito bem o objetivo de cada um dos vereadores que tentaram emplacar a CPI para investigar a educação municipal. Vamos lá. Vereadora Maísa Leão diz o seguinte: eu não vou conseguir ter a minha CPI aqui porque as outras 5 que andam a passos de tartaruga impedem a minha atuação em uma comissão parlamentar de inquérito. Demilson Nogueira, tá tudo bem, para que CPI? Ele que apresentou um pedido de CPI, disse para que CPI se tem Ministério Público e tem Tribunal de Contas. Mas vamos ouvir da boca deles, chegando para a gente. Na minha opinião, e aí respondendo a pergunta de ambos, as 5 CPIs foram instaladas e estão trabalhando na velocidade de tartaruga.
Isso nenhum vereador vai poder se ofender, porque uma CPI que já tem 122 dias, outra CPI que tem 135 dias, outra CPI que tem 80 dias e fez 2 oitivas, uma oitiva ou nenhuma oitiva, ela está trabalhando a passo de tartaruga. E a gente precisa também derrubar uma conversa, por que não aumentamos para 7 CPIs, né, já que temos 27 vereadores? Foi falado aqui que a casa não comporta a estrutura de 7 CPIs. Quem conduz CPI, eu participei da CPI da CS Mob, em que nós cumprimos prazos e fizemos um trabalho, entregamos um relatório. Quem conduz a CPI é o presidente da CPI. A equipe que trabalha é a equipe do presidente da CPI para fazer todos os agendamentos, para fazer todas as convocações. Então, a casa não trabalha nesse quesito. E quem faz o relatório é a equipe do relator da CPI. Então, se nós quiséssemos, nós poderíamos ter 7 CPIs em andamento, mas não é do interesse do plenário. Eu penso que isso é algo que difama o nosso trabalho. Nós somos capazes, minha equipe é capaz de conduzir uma CPI. Se eu pudesse instalar amanhã, a minha CPI teria agendamentos públicos, estaria com transparência. Então, eu acredito que falta, sim, um cronograma mais respeitoso, um cronograma onde a população possa acompanhar a CPI e as CPIs estão realmente num trabalho de tartaruga. O Tribunal de Contas já fez a requisição de todos os documentos, né? Então, veja vocês o seguinte, qualquer trabalho que nós façamos aqui de investigação, ele termina lá no Tribunal de Contas ou ele termina lá no Ministério Público. E nesse caso, hoje, o que nós estamos vendo? Toda a documentação, ela já está nos 2 órgãos. Ela já está lá nos 2 órgãos. Então, nós ficarmos forçando isso aqui é chover no molhado. E até eu vou lembrar a vocês, muitos estavam com a gente no convívio da legislatura próxima passada, nós não conseguimos emplacar, acho que nós conseguimos emplacar uma única CPI, uma única CPI, mesmo assim que não prosperou em razão do judiciário. Mas mesmo assim nós fazíamos todas as nossas representações para os órgãos de controle externo. Então você pode fazer o ato de fiscalizar, mesmo sem CPI aqui. Vereador, mas eu estou dando posição, porque quando o senhor era da oposição, vamos lembrar, quando o prefeito Emanuel Pinheiro, o senhor defendia CPIs ainda que tivesse atuação do MP e também do próprio TCE, porque agora que o amigo é prefeito, não, está dizendo que essa casa não tem razão para fazer uma CPI, porque os órgãos estão investigando. Não, eu não disse isso. Nós não conseguimos emplacar CPIs. E nós fazíamos as investigações, nós encaminhávamos tudo para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Não tendo CPI aqui, também pode ser feito a mesma coisa. Pode ser feito a mesma coisa. E isso não vai ofuscar a atuação parlamentar de ninguém. Isso não vai ofuscar. Então eu vejo o fato de não ter a CPI, tranquilo. O parlamentar que quer ter a sua atuação, ele vai ter. É só ele botar. É só ele fazer as suas representações, levar o conhecimento, cobrar. Igual hoje, vamos pegar aqui o caso em destaque aqui. O caso em destaque. O que nós podemos fazer? Ir junto aos órgãos que já estão promovendo as investigações de fazer cobranças. É nosso papel também. O senhor tem acompanhado, vereador, o desenvolvimento das 5 CPIs que estão supostamente em curso na casa? O senhor tem acompanhado o trabalho, participado de... Algumas sim, algumas sim. Quais os senhores se interessam em participar? Poxa, você me apertou aqui. Tá, nominalmente eu não tenho os nomes delas. Mas assim, como você não está diretamente ligado a uma outra, você vocês acompanham mais o resultado. Mas o senhor atesta que todas estão funcionando? Todas estão funcionando. Isso. No plenário... Normalmente elas acontecem nas comissões, né? Olha só, 2 elementos que não tem como não observar sobre o que disse o vereador Demilson Nogueira. Primeiro, ele apresenta o requerimento para instalar a CPI da educação. Segundo ele, e por que ele apresentou? Porque ele percebeu que a vereadora Maísa Leão, na realidade, quando estava colhendo assinaturas para ter também a CPI da educação, não era para investigar a educação, mas era para investigar o prefeito. Então ele foi lá e apresentou uma CPI para concorrer com ela. Isso agora foi declarado por ele. Não é uma invenção, não. Ele falou isso de alto bom som. Por ele. Vamos fazer o seguinte, coloca isso na memória. O tempo estourou aqui.
Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai te explicar elementos importantes das declarações do vereador Denilson Nogueira, que é presidente de CPI e parece que ele esqueceu. A gente te conta. A notícia de frente. Oferecimento Pisato Materiais Elétricos, a titular na sua obra. Entra em campo a seleção de bons produtos da Pisato. Alta e baixa tensão no ataque, fios e cabos no meio-campo, lâmpadas, interruptores e acessórios na defesa. Pisato Materiais Elétricos, titular absoluta na sua obra. De segunda a sexta, logo após o Fala Brasil, ao vivo. Notícias do Brasil e do mundo. Curiosidades, saúde, culinária, a vida dos famosos. Tudo o que você procura num só lugar. Hoje em Dia. O novo mutirão da conciliação fiscal da Prefeitura de Cuiabá foi prorrogado. Fique de bem com a dívida. Você renegocia os seus débitos com até 95% de desconto em juros e multas. E pode parcelar em até 48 vezes com desconto reduzido, hein? E é só vir aqui, tá? Na Procuradoria do Município ou negociar direto pelo site. Aproveita que ainda dá tempo. O prazo foi prorrogado até 30 de junho. Fique de bem com a dívida no mutirão da conciliação fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Ô Rubinho, eu vou chegar acelerando dos meus sonhos. Eu compro a casa agora e depois eu me viro nos juros. Calma aí, pra ser campeão tem que saber a hora certa de acelerar. Olha o consórcio da Racon, que a conquista vem. Contemple sua conquista com o Racon Consórcios. Com segurança, com planejamento, conquiste. Ué, como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moça, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Toda tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim. Com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. As últimas notícias atualizadas em tempo real. GazetaDigital.com.br. A informação na palma da mão. Mato Grosso. A gente não esquece como era difícil. Há 8 anos estávamos quebrados. Salário atrasava. Escola de lata. UTI fechava. Mas isso ficou para trás. Olha quanto nosso estado melhorou. O governo asfaltou, nos últimos 7 anos, mais do que tinha desde a criação do estado. Estradas que levam vidas. Pontes que ligam famílias. A educação estadual decolou. Da 22ª para a 8ª melhor do país. Hoje, o filho da educação pública tem oportunidade de verdade. O Ser Família está ajudando mais de 40 mil famílias a conquistar a casa própria. 3 hospitais públicos em construção e 2 entregues. O Hospital Estadual Alto Tapajós e o Central. O melhor hospital público do Brasil. Em 7 anos, resgatamos o orgulho do nosso Mato Grosso. Nosso estado aprendeu a andar para frente. Encontramos o caminho certo. Tá muito melhor viver em Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Olha só, estamos falando aqui sobre as CPIs lá na Câmara de Vereadores. Nós vamos repetir um trecho bem curtinho de um ponto essencial
da entrevista do vereador Demilson Nogueira falando sobre as CPIs que já tramitam na Câmara. Vamos lá. Vereador, o desenvolvimento das 5 CPIs que estão supostamente em curso na casa, o senhor tem acompanhado o trabalho, participado de... Algumas sim, algumas sim. Quais pessoas se interessam em participar? Poxa, você me apertou aqui. Tá, nominalmente eu não tenho os nomes delas, mas assim, como você não está diretamente ligado a uma outra, você vocês acompanham mais o resultado. Mas o senhor atesta que todas estão funcionando? Todos são funcionando. No plenário... Elas, normalmente elas acontecem nas comissões, né? Olha só, pergunta clara do Mauro Camargo. O vereador nitidamente ficou ali, né, numa saia justa. Participa das CPIs, estão andando sim, mas ele não se lembra dos nomes, não trouxe elementos sobre aquilo que ele está acompanhando das CPIs e aparentemente esqueceu que ele é presidente de uma CPI. Por que ele não se posicionou naquele momento? Olha, tem a minha CPI, a CPI dos empenhos. Por que ele não declarou isso? Sabe por que ele não declarou isso? Segundo aqui, um levantamento, e a própria casa passou a informação de que ele é presidente da CPI dos empenhos. CPI essa que foi instalada no mês de março. Nós estamos no mês de junho. Sabe quantas reuniões aconteceram dessa CPI? Aparentemente nenhuma. Como assim? É por isso que ele não se posicionou. Ele não tem nada para falar da própria CPI. Agora, 6 de março, vamos lá, 6 de abril, 6 de maio, 6 de junho, nenhuma reunião. Qual a importância? Qual a relevância dessa CPI? Se o vereador quiser reparar a atuação dele frente a essa CPI, faz de conta, arquiva. Deixa de existir essa CPI e dá espaço para a CPI da educação, então. Por quê? Se tiver a conclusão de uma CPI, entra a CPI da educação. E seria justo, então, que fosse a CPI da vereadora Maísa Leão. E qual que é a CPI que o vereador preside? Dos empenhos. Que CPI é essa? Olha só, o objeto, investigar a contratação e a execução sistemática de despesas sem o prévio e indispensável empenho na Prefeitura Municipal de Cuiabá, dos anos de 2019 e 2024, ou seja, para investigar o ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Você viu o tamanho aqui do objeto? Nossa, que é isso, né? Enfim, gente, tem importância essa CPI? Parece que não. Quantas pessoas foram ouvidas? Quantas oitivas foram feitas? Mauro, me desculpe, a sua pergunta ontem, ela elucidou aquilo que pode estar acontecendo na Câmara. É uma blindagem da atual administração? Os vereadores só servem para investigar o passado de outro prefeito e não pode ter elementos aqui para entender o que aconteceu na educação diante de tantas denúncias? Olha, eu só quero lembrar que essa denúncia sobre a questão da educação foi feita pelo próprio prefeito. Primeiro, né, houve aí um contraponto do ex-secretário de Educação que foi colocado sob suspeita, aí, já que as contratações foram feitas na sua gestão. E esse assunto ficou nebuloso, né? Não se tem esclarecimento de nada. O que se sabe é aquilo que o próprio prefeito anunciou, que é um suposto desvio de 20 milhões, ou de sobrepreço de 20 milhões na aquisição de cartilhas escolares, cartilhas pedagógicas, enfim. Mas são assuntos que precisam ser apurados com rigor. Primeiro porque educação é sagrado, é dinheiro das nossas crianças, né? E ainda que não fosse, é dinheiro do contribuinte, né? E precisa ter respeitado e tratado com muita decência, né? Então, investigar isso, apurar os contratos, ver o que aconteceu, como foi, se teve sobrepreço, se não teve sobrepreço, se houve desvio, se não houve, isso é o mínimo e a obrigação dos vereadores. A função principal dos vereadores é fiscalizar, não é só criar lei, não. São duas: produzir leis e fiscalizar os atos públicos do Executivo. Então, gente,
fugir dessa responsabilidade, manobrar para preservar a gestão pública, criar uma CPI de mentirinha, né? É inaceitável. É uma pena a gente ver um cidadão, um vereador, representa a população, numa situação dessas, é lamentável. Eu acho lamentável realmente, Daniel, que isso aconteça, né? Um vereador que não consegue sustentar nem informações sobre a própria CPI que preside. E aí tenta emplacar uma outra para impedir uma outra que poderia levar a algum resultado. Então essa situação precisa ficar bem clara para a população, e é lamentável, porque a gente tem bons parlamentares na Câmara de Vereadores, mas isso macula toda a atuação da Câmara. Isso nos remete à velha Casa dos Horrores. Não precisa mudar essa realidade. Nós temos uma Câmara com 8 mulheres, uma Câmara que tem uma eleição histórica de 8 vereadores e que comanda a casa, toda a mesa diretora, e que exige, portanto, um posicionamento mais rigoroso, mais ético, mais comprometido com a população, sob pena de desmoralizar a atuação feminina no parlamento. E olha só, a atuação do vereador coloca em questionamento também a atuação de mais 2 vereadores. Quem que é vice-presidente dessa comissão? A vereadora doutora Mara. Doutora Mara também vai ter que responder agora. Ela é a vice-presidente aí de uma CPI que existe só no papel. Quem que é o membro? O vereador Marcos Brito Júnior. E aí, os outros vereadores também provocam a realização dessas reuniões? Porque tem uma CPI que nada acontece. E olha, diante do que declarou o próprio vereador Demilson Nogueira, eu penso que o vereador ficaria impedido de apresentar qualquer outro requerimento para implantar a CPI, quando ele disse anteriormente o seguinte: olha, mas a CPI também não é tão importante, tem Tribunal de Contas do Estado, tem Ministério Público, então está tudo bem, você tem uns órgãos de controle, para que a CPI? Quando ele faz esse tipo de posicionamento, para que o vereador tenta, então, emplacar CPI, Daniel? Exatamente. Aí apertou, né, O cara renuncia à principal função do vereador. Diz, não, eu não preciso ser vereador porque, aliás, nem precisa de vereador, tem Ministério Público e tem Tribunal de Contas. Para que vereador? É uma metamorfose ambulante, realmente, porque, como a Luciana também questionou ao vereador, quando ele estava na oposição, fazia diversos requerimentos, pedia abertura de CPI, porque tinha que investigar no plano legislativo o que estava acontecendo ali na prefeitura sobre o Emanuel Pinheiro, mas agora que está na base de apoio ao tal prefeito, não vê esta necessidade de abertura de comissão parlamentar de inquérito. Ou, de forma até contraditória, tenta abrir uma para que anule a outra, né? Lá da Maísa Leão, cujo objeto é muito mais amplo, mais extenso, né? E poderia ir para realmente lançar luz a muita questão de que está nas sombras. Então, realmente, algo muito estranho, pega muito mal mesmo para toda a Câmara esse tipo de posicionamento. Quando o vereador diz que não vê necessidade de uma abertura de uma CPI, até de qualquer CPI, porque existe órgão de controle, então não existe CPI no Brasil, não precisa mais. Já tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a polícia, então deixa eles trabalharem, né? Então, é exatamente assim. No Congresso Nacional também não vai ter mais nenhuma CPI, porque existe o Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, né? A gente sabe que muitas vezes é necessário sim a abertura de CPI. Aqui até na Assembleia nós já defendemos a abertura de algumas delas, aquela da CPI do Espelho, por exemplo, CPI da Saúde, é importante porque tem investigações policiais sigilosas, muitos que não saem ali, ficam ali, não são divulgadas de forma realmente mais explícita, então a sociedade precisa saber, precisa ter acesso às informações e saber o que está acontecendo com os recursos públicos, né? Então as CPIs não podem ser banalizadas, né? Mas elas têm que ser abertas sim, tem que ser na Câmara, na Assembleia, no Congresso Nacional. Existe órgão de controle para trabalhar, lógico, mas tem que compartilhar esse trabalho com os legisladores também. Olha, nessa CPI que eu disse que expõe também todos os seus membros, como a vereadora doutora Mara e o vereador Marcos Brito, expõe também a presidência da Câmara. Por quê? Olha só, você tem 5 CPIs, metade dela ou 3 delas não tem nem reunião de comissão, nunca teve uma reunião ou teve apenas uma reunião, 2, 3 meses aí. E a presidência?
não precisa se manifestar, porque se tem ali CPIs que precisam acontecer, tem 5 que estão travando o andamento das outras e não tem nem reunião, eu penso que a presidência não pode se calar. Se a presidente do parlamento pode pedir o quê? No mínimo, moralidade. Faz aí um pente fino, um diagnóstico das 5 CPIs, porque não pode continuar com esse sentimento do quê? De blindagem. Isso é vergonhoso. Luciana, as CPIs têm prazo, tem dia e hora para começar e para terminar. Né? Nós vimos aí a vereadora falando que tem CPI com mais de 120 dias, que é o prazo máximo de cada CPI. Já tem CPI que já superou essa marca e não fez nada. Então, para que prorrogar? Então tem que ter uma solução disso, não pode permanecer. Não dá para aceitar nem prorrogação. Mauro, CPI é coisa séria. Se passou um mês da instalação de uma CPI, nenhuma reunião aconteceu, e aí, para que ela existe então? Então que ela seja anulada. Eu penso que precisa de um posicionamento de todos, porque esse tipo de atuação expõe todo o parlamento. Olha, nesse momento aqui, vamos para a sua participação, mensagem chegando aqui na edição de hoje. Vamos lá, com a primeira, diante de tantos temas aqui importantíssimos. Bom dia, turma boa. Propina de 30 milhões, por isso que minha água de Sinop aumentou. Mário Sinop, aumentou o que? A vazão da água? Não, aumentou a conta, né, Mário? Imagino, com toda certeza, pagar uma propina desse volume. E ainda entregar água, né? Todo mundo tem que ajudar. Isso. A população de Sinop tem que ajudar a pagar isso, né? Vamos lá com a próxima. A gente tá dando risada aqui, olha, mas é de nervoso, viu? Alenor, bom dia, bancada de sucesso. Agora sim, temos um governador de verdade, doutor Zucchini. Esse gosta de gente, ama os servidores públicos, parabéns. Pena que ele não vai poder assinar o pagamento da RGA atrasada, a atualização da eliminação dos juros abusíveis, dos consignados. Quem sabe Deus toca no coração dele e ele assina. Será um excelente dia que vai entrar para a história. De bico, né? Deus vai tocar no coração, mas olha, né, a executar eu não sei não, viu? Fica um pouco difícil. Obrigada aí, viu? Vamos com mais manifestações. Bom dia, bancada. Está aprovado que corrupção não tem lado, está na esquerda, no centro e na direita. Não sejamos hipócritas. Olha que opinião sensata. Tá vendo? Por que tanta polarização? Será que a direita é melhor que a esquerda é melhor ou honesta, não tem corrupção, não? Pois é, gente, muitas vezes as pessoas aí acabam até mesmo se matando, defendendo, né, essa divisão, e na realidade, muitas vezes, tudo está ali, ó, junto e misturado, são iguais. Vamos com a próxima. Bom dia, bancada. Essas aberturas de CPI são apenas para depois arquivá-las e assim proteger a organização criminosa. Júnior Ferreira, de Rondonópolis, trazendo o olhar dele sobre as comissões parlamentares de inquérito. Tem mais aqui opinião. Vamos lá então, chegando à próxima. Bom dia, bancada. Aqui é o Claudemir, do bairro Poção. Eu gostaria de dizer algumas coisas sobre certos políticos. Esse vereador Demilson Nogueira, na gestão passada, eu fiquei observando os trabalhos dele em relação ao ex-prefeito Emanuel Pinheiro e imaginei que seria um cara ótimo para dar o meu voto de confiança. E aí, muda de prefeito e ele se transforma. Estou envergonhado por ter votado nesse candidato. Fácil Imóveis, obrigada pela sua manifestação. Vamos com a próxima, então, chegando para a gente na telinha. Bom dia, bancada. Aqui se faz, aqui se paga, né, Luciana? Tá vendo como que é a coisa? Ou você faz o que você assumiu de compromisso com o eleitor, ou você vai pagar a conta, não tem jeito, né? Pois é, temos que ficar de olho, né? Vamos lá, tem mais manifestações aqui. Bom dia, bancada. Luciana, você está contratada como narradora. Mas os jogadores da Câmara estão cortados da próxima eleição por não serem produtivos aos olhos dos munícipes. É o professor Cícero Santiago, porque eu disse aqui que parecia, né, um jogo de futebol e depois, olha, jogo anulado, né? Que pena. Mas obrigada aí pela sua manifestação. Vamos colocar alguns vereadores no banco de reserva, né? Serão escalados, né, na próxima eleição pelos eleitores. Olha, todo mundo tem que fazer a sua avaliação. O tempo avançou aqui, vamos para um breve intervalo, é isso? 7h07, é rápido. Na volta vamos falar sobre Cuiabá. Vai ter reajuste de novo na conta de água? A gente te conta.
A notícia de frente. Oferecimento Pisato Materiais Elétricos, a titular na sua obra. Entra em campo a seleção de bons produtos da Pisato. Alta e baixa tensão no ataque, fios e cabos no meio campo, lâmpadas, interruptores e acessórios na defesa. Pisato Materiais Elétricos, titular absoluta na sua obra. Atenção, motorista! Estão acontecendo obras importantes em Cuiabá. Por isso, alguns trechos das avenidas Miguel Sutil, do CPA, da Prainha e 15 de novembro estão com bloqueios e interdições nas pistas. Você pode conferir todas as interdições e serviços previstos no site da Sinfra. Planeje seu trajeto usando o aplicativo Waze ou peça informações pelo WhatsApp 65 2018 2056. Governo de Mato Grosso. Saiu a convocação de quem vai entrar em campo e vencer a influenza. Peraí, eu também tô convocado? Com certeza! É hora de se vacinar contra a influenza. Você e quem faz parte do grupo prioritário. Basta ir até uma unidade de saúde da família para receber a dose. Acesse cuiabá.mt.gov.br e confira todas as vacinas disponíveis na rede municipal. Vamos juntos vencer esse jogo. Prefeitura de Cuiabá. Assim como você cuida do corpo e da mente, quem sempre caminhou ao seu lado também merece um cuidado premium. O Florais Pet Shop é um spa para ele. Vivenciar um enriquecimento sensorial com terapias interativas, como cromoterapia, ozonioterapia, musicoterapia e o exclusivo banho de ofurô. E o cuidado continua com acompanhamento veterinário, integrando saúde e bem-estar, porque para quem faz parte da sua vida, o básico nunca é suficiente. É, meu amigo, quando chega essa época do ano, o clima esquenta, né? Opa, não esse tipo de clima, o clima da cidade. Aí é importante cuidar para não queimar o próprio filme. Essa queimada aqui, tá liberado. Essa aqui, pô, não, né? Queimar pra ficar com marquinha? Claro que pode. Pra ficar com o terreno limpo? Xiii, nem pensar. Caninha no fogo? Dá água na boca. Fogo na mata? Dá cadeia, né? Nessa época do ano, já sabe. Sem queimadas e sem queimação de filme. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora você se prepara, vai assustar. Será que vamos ter aí um segundo reajuste da tarifa de água aqui de Cuiabá? Quem vai trazer para a gente alguns detalhes sobre isso é ele ao vivo, o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, fecha a torneira, é isso? A conta poderá ficar mais cara? Explica para a gente essa história. Pois é, Luciana, bom dia para você, bom dia, Daniel. Mauro, uma péssima notícia para o consumidor de Cuiabá, né? A empresa Águas Cuiabá, a concessionária, vai aumentar em 11,93% o preço cobrado ao consumidor pelo serviço de distribuição na capital. A medida passa a valer a partir do próximo dia 27 deste mês e já vai impactar nas próximas faturas. É o segundo reajuste do ano, já que em março o valor subiu 4,16%. Desta forma, apenas neste ano o valor do reajuste deverá chegar a 16,9%, mais do que o triplo da inflação registrada no último ano, que foi fixada em 4,72%. Antes do reajuste de março deste ano, o valor cobrado da faixa residencial variava entre R$ 4,92 e R$ 16,29 o metro cúbico, a depender da faixa de consumo. Com a atualização de março, os valores foram para R$ 5,12 e R$ 16,97 conforme o consumo.
O novo reajuste prevê que o valor cobrado pelo metro cúbico de água fique entre R$ 5,73 e R$ 18,99, conforme a demanda do consumidor. Também haverá aumento na tarifa social, que é aquela concedida às famílias de baixa renda. Preste atenção, até fevereiro o valor cobrado era de R$ 2,46. Com o primeiro reajuste em março, saltou para R$ 2,56 e agora vai para R$ 2,87. O vereador Dilemário Alencar, que afirmou ter recebido denúncias de moradores por meio das redes sociais, apresentou um pedido de convocação do diretor da concessionária para explicar o porquê desses aumentos. Vamos ouvi-lo. Desde a semana passada, eu estou recebendo no meu gabinete e também nas minhas redes sociais reclamações de consumidores dando conta de que a empresa Águas Cuiabá, a concessionária Águas Cuiabá, vai impor mais um aumento na conta de água no mês de julho de 11,93%. E isso aí me espantou, por quê? Pelo contrato de concessão, certo? Esse aumento deve ocorrer no mês, geralmente, de março. E ocorreu. Foi um aumento de 4,47%. Esse novo aumento está sendo propalado de 11,93%. Se você for somar os dois, chega num raio aí de praticamente 7 meses no ano, no percentual de 16,40%, sendo que o IPCA medido entre junho de 2025 a junho de 2026 foi de 4,72%, um disparate, ou seja, 4 vezes mais a inflação medida nesse período. Então eu tomei a providência de protocolar esse pedido de convocação do diretor da Águas Cuiabá, para que ele venha aqui na Câmara Municipal e explique essa situação, se de fato a Águas Cuiabá vai promover esse aumento, e também estou encaminhando um pedido para o PROCON estadual, certo? Também fazer uma investigação com base nas denúncias de consumidores que eu tenho recebido nas minhas redes sociais e no meu gabinete. Então, quero também dizer que vou convidar o presidente da Regula Cuiabá para vir aqui e explicar essa situação. Porque, veja, 2 aumentos num raio aí de 7 meses, né? Porque nós vamos, em julho completa 7 meses do ano, né? Pela prática, geralmente tem um aumento por ano. Agora 2 aumentos, queremos explicações sobre isso. Bem, vamos agora... Temos um problema técnico, gente, aí no ao vivo, mas o Oliveira já tinha passado as informações, colocamos até o posicionamento do vereador, né, Dilemário Alencar, trazendo essa preocupação. Eu desejo que amanhã o vereador tenha sucesso no quê? Na aprovação das convocações. Ele próprio antecipou, olha, essa casa precisa ouvir, tanto o presidente da concessionária de água e também da Regula, que é a antiga ASEC, que foi transformado em regulação lá na prefeitura e tem que ter os posicionamentos, porque tenho certeza que o executivo municipal não deve estar gostando da possibilidade desse reajuste. Então, penso que não vai ter dificuldade em o vereador ter a aprovação destas convocações. Agora, o que pega de surpresa é o fato, olha, como assim um tribunal conceder esse reequilíbrio acima da inflação? É um pleito da concessionária com sucesso durante o julgamento da Câmara de Mediação e Conciliação e Arbitragem, CIESP-Fiesp. E aí, Daniel, quem vai ter mais poder? A Regula ou então essa Câmara, porque aí vai ser um jogo de braço? Se a Regula disser, não, nós não vamos autorizar, mas se já tem essa determinação, ela tem o peso de ser judicial? Ela tem mais poder do que Regula? Luciana, nós temos uma situação ali que o cidadão cuiabano olha e não vê nada como razoável isso, porque realmente, no espaço de um ano, haver um reajuste, um aumento de 16%
sendo que nesse mesmo espaço de 12 meses, a inflação brasileira foi em 4,7%, 4,8% no máximo, né, nos últimos 12 meses. Então, realmente, para quem consome, é um serviço essencial, o da água e saneamento. E olha assim, realmente tivemos ali um corte no nossa remuneração, o nosso poder de compra de 4,7% por conta da inflação do ano passado, que é dentro da meta ali que se espera, mas ali, de repente, o serviço de água de Cuiabá vai elevar em 4 vezes mais do que foi a inflação brasileira nesse período. Então, não tem como explicar realmente isso. Sabemos que é um contrato de concessão de serviço público, é privatizado o serviço de água e esgoto aqui em Cuiabá, e que essa recomposição foi feita lá em março, isso está em contrato, né? A gente até já falou sobre esse assunto muitas vezes. Todo mês de fevereiro, março, há essa recomposição lá de 3%, 4%, seguindo mais ou menos o que é a perda inflacionária, mas esse de quase 12% pegou muita gente de surpresa realmente. Sabemos que as obras estão sendo feitas aqui de expansão do saneamento pela cidade de Cuiabá, região central, tentando melhorar a drenagem, inclusive, da prainha, etc., né? A concessionária tem trabalhado, mas quando se olha ali para a conta, para o boleto, o cidadão também esperava que o serviço atual tivesse uma excelência enorme, né? Para que realmente pudesse justificar esse tipo de recomposição, de reajuste de quase 12%, somando com o do começo, quase 16%, e no espaço de apenas 7 meses. Então, é necessário sim, aí que a Câmara está fazendo o seu trabalho, o vereador vai chamar os diretores, todos envolvidos, também essa Câmara de Arbitragem que você citou, né, tem poder jurídico ali, tem um conteúdo jurídico sim, mas tudo precisa ficar muito esclarecido e transparente para a população cuiabana, né, porque que realmente teremos todos, inclusive o Oliveira explicou, até da faixa social, dos mais carentes, dos mais pobres também terão uma elevação lá para 2,87 por metro cúbico de água. Então realmente vai causar sim um impacto financeiro grande nas famílias. A gente sabe que já tem uma carga tributária grande aqui no país e que isso realmente não vai ser uma boa notícia para ninguém aqui na cidade. Mauro, olha só, ainda que tenha então esse resultado favorável para a concessionária de água por conta da arbitragem, a arbitragem, ela pode ser contestada pela Regula Cuiabá? Pode ser contestada pelo judiciário. Não existe uma decisão, embora tenha um peso jurídico, a decisão do tribunal arbitral, não significa que ele seja definitivo. Pode ser contestado pela Regula, pela Prefeitura, pelo cidadão, pela Câmara de Vereadores. Quer dizer, você tem legitimidade para defender o interesse público, né? Aliás, é um bom momento para ver de que maneira os vereadores vão se posicionar diante dessa situação, né? Porque, assim, ainda que existam fundamentos, porque eu também acredito, Luciano, que o Tribunal Arbitral, embora seja lá de São Paulo, muito distante da nossa realidade aqui, que o Tribunal Arbitral tome uma decisão se ele não tiver lastro, né, lastro jurídico que viabilize essa decisão, né, que fundamente essa decisão. Porque não é porque ele não é instrumento do judiciário direto que ele não tem a obrigação de seguir as regras processuais, enfim, ela precisa fundamentar as suas decisões. Mas é assim, é um tribunal de conciliação, um tribunal privado, né? Então, isso precisa ser resolvido e aí agora é hora da gente ver quem é quem no processo político, viu, Luciano? Com certeza. Olha, a concessionária de água encaminhou uma nota dizendo que está avançando o saneamento básico, tratamento de água e esgoto. É uma referência nacional, mas olha, o esgoto eu vou até abrir divergência. As pessoas fizeram a ligação? Pois é, não tem nem isso. E precisa se voltar para essa necessidade também. Bom, mas vamos lá. Quem se posicionou através das redes sociais foi o presidente da agência de regulação, o Alexandre César Lucas. Vamos ver o que ele disse? Pessoal, muitas pessoas têm procurado a Cuiabá Regula para entender a decisão arbitral envolvendo a concessão dos serviços de água e saneamento aqui da capital. Por isso, é importante esclarecer alguns fatos. Essa arbitragem foi instaurada lá no ano de 2022 e trata de questões relacionadas à revisão do contrato estabelecida muitos anos atrás, antes mesmo da criação da Cuiabá Regula.
Nossa agência foi criada só em 2025 e figurou nesse processo apenas como a sucessora legal da antiga agência reguladora. É importante ressaltar que essa decisão, que impactará em mais de 11% a conta do consumidor cuiabano, foi proferida por um tribunal arbitral lá de São Paulo. E essa decisão foi tomada por seus árbitros, escolhidos pelas partes conforme a previsão contratual. Portanto, a Cuiabá Regula não participou dos fatos que deram origem ao litígio, não participou do processo decisório que culminou na nova tarifação e não tem legitimidade para interferir no resultado proferido por aquele tribunal arbitral. O nosso papel segue sendo a atuação em respeito às instituições e em atenção total aos interesses da população cuiabana. Olha só, eu não sou advogada, mas aqui eu tô com uma dúvida. Como assim não pode recorrer porque não teve assento? Daniel, eu penso que existem elementos jurídicos que cabem o impedimento, a contestação daquilo que foi decidido nessa Câmara de Arbitragem. Vou aqui, a gente vai estar ouvindo depois alguns juristas, mas é a posição do presidente, né, da Regula, mas eu fico aqui imaginando, como assim? Então não pode se fazer mais nada? E tudo indica que já são favas contadas, porque a população já está recebendo no seu talão esta informação, vindo impressa ali no talão do boleto que você vai pagar de água, exatamente, de acordo com decisão do tribunal arbitral, etc., a partir do dia 27/6 vai ser cobrado 11,93% de reajuste na água. E o posicionamento do presidente, representante da Cuiabá Regula, é de que realmente vai lavar as mãos, né? Não vai ter o que fazer em relação a isso. Muita gente vai se perguntar, para que serve então a Regula? Só para obedecer, não para contestar? Gente, a gravidade da denúncia do presidente é a inércia do poder público municipal, da Regula, da agência reguladora e da própria prefeitura e de todo mundo que tem a ver com a gestão pública, e não participar do processo. Quer dizer, se omitiram diante do processo, que é o que está dizendo o presidente. E diante da omissão, houve uma decisão favorável, né? E isso pode ter consequências. Agora, eu tenho certeza absoluta que existe um caminho, não se pode penalizar uma sociedade inteira em função de uma situação como essa. Alguém tem que pagar a conta, né? E que não seja a população de Cuiabá. Olha, agora eu fico aqui imaginando que eu disse anteriormente que eu estava fazendo uma leitura que o vereador de Limário talvez não tivesse dificuldades na aprovação das convocações. Agora eu estou pensando, será que não vai ter? Porque se a gente já tem esse posicionamento do presidente da agência de regulação dizendo, olha, não há o que se fazer, e já anunciou, né, o reajuste, eu fico imaginando que o vereador de Limário era da base governista, saiu da base e por isso está propondo esse enfrentamento. Mas eu considero que é uma discussão que a Câmara precisa travar, Daniel. Os vereadores aqui de Cuiabá precisam aprovar essas convocações e tudo fica muito claro para a população. Exatamente, com transparência, porque não é qualquer reajuste, né? Você veja que quase 12%, sendo que já houve uma recomposição lá no começo do ano, então juntando tudo dá quase 16% de aumento em todas as faturas de todos os cuiabanos, a partir já agora da próxima folha, do próximo boleto do mês de julho. Então, realmente é algo muito grave. A gente vai voltar a esse assunto, o Jornal Gazeta vai se debruçar sobre esse assunto também e questionar, né, a própria Prefeitura de Cuiabá, a Cuiabá Regula, por conta dessa decisão de um tribunal que é de São Paulo, né? O próprio representante, o presidente da Cuiabá Regula, disse isso, né, desse tribunal arbitral, sobre o qual parece não haver nenhum tipo de disposição jurídica em fazer essa contestação. E veja, vocês observam a posição do presidente da Água de Cuiabá, atitude extremamente dura, convicta, né? Olha, não tem mais nada para fazer, está resolvido, já favas contadas. Muito ruim, né? Não tem nem a diplomacia de conversar com a população, ele não quer discussão, ele quer receber o dinheiro. É isso que está colocado, ficou muito claro para mim na manifestação do presidente. Acho que faltou tato nisso, né? Ele foi muito duro, muito convicto do que ele está falando, né?
e fez essa denúncia importante da omissão, da inércia do poder público de Cuiabá nesse processo. Bom, se existe a previsão contratual de que essas situações, esses conflitos de interesse podem ser resolvidos por tribunal arbitral, e se não estabeleceu regra de aonde, de local, de etc., ou tenha uma regra eterna que seja em São Paulo, nós vamos perder sempre. Não é? Então é preciso rever isso, discutir os caminhos jurídicos e ver qual é o posicionamento. Essa coisa de goela abaixo já foi o tempo. Não acho que é assim que tenha que ter, que tenha que acontecer. Né? Vamos avaliar o que vem aí pela frente e acompanhar, né, Luciana? Com certeza. Olha, a gente tem que trocar de assunto, mas vamos colocar aqui uma mensagem, pelo menos para representar aquilo que está passando na mente das pessoas aqui na capital, com esse reajuste já anunciado de água. Vamos então colocar aqui a opinião do Railson. Bom dia, a conta da água da minha kitnet, R$ 137, passou a ser de R$ 500? Por que eles colocaram uma lei de não mais consumo e sim de quantos banheiros tem um imóvel? Estou sendo lesado pela Águas Cuiabá. Railson do CPA 3 dizendo aí que R$ 500 é a despesa dele com a água para quem mora numa kitnet. Quem mora numa kitnet praticamente não tem nem muita... R$ 137 já é muito caro. Né? Não tem nem quintal uma kitnet. Não tem. Para lavar o quintal, lavar o quê? Muitas plantas, para aguar as plantas. Railson... Quem mora numa kitnet, o quê? Uma pessoa, duas pessoas? Então, assim, o consumo ele deve tomar 50 mil banhos por dia, né? Sim, tem que buscar aí os órgãos, o próprio PROCON, né? Os órgãos de defesa do consumidor, porque realmente não está certo isso, essa cobrança que está chegando à sua casa. Bom, olha só, vamos trazer aqui, gente, posicionamentos de pré-candidatos ao governo de Mato Grosso sobre as presenças, né, nesse final de semana, ou melhor, no dia 20, né? Já é nesse final de semana, já é sábado agora? Meu Deus, está voando o mês de junho, né? Flávio Bolsonaro em Cuiabá, presidente Lula no interior. Vamos ver, então, sobre a presença garantida ou apenas, por enquanto, ainda, quem sabe, né? De Natasha Celestarenko e Jaime Campos. Com certeza vou estar presente lá no evento da inauguração desse grande trecho aí da nossa ferrovia, que vai fazer uma diferença enorme para o escoamento dos grãos aqui do nosso estado, que tem aí a sua vocação eminentemente agrícola. Estarei lá presente nessa inauguração. Gostaria de que o presidente estendesse a sua visita para Cuiabá também, ou melhor, não, por conta da polarização, já tem a Marcha para Jesus, Flávio Bolsonaro já confirmou a agenda. Não, eu acho que assim, depende muito, obviamente, da agenda do presidente. Né? É muito complicado a gente querer mudar aí essa agenda no meio de uma agenda já feita, né? Infelizmente, eu fico muito triste de que usem eventos religiosos como palco político. Isso realmente me preocupa bastante. Não acho que seja o momento oportuno do Lula vir para cá, para a Marcha para Jesus, uma vez que já tem o outro candidato aqui, mas me entristece bastante porque muitas vezes isso está sendo feito única e exclusivamente como palco político e não religioso e não na sua essência. Eu vou ver minha agenda, como que está, né? Você tem a agenda Bolsonaro, a agenda Lula. Eu também tenho uma agenda aqui em Mato Grosso. Dentro daquilo que for possível, com certeza, poderia até comparecer. Todavia, eu estou fazendo o quê? O meu trabalho como pré-candidato a governador, visitando municípios, reunindo com vários segmentos da sociedade. Eu achei engraçado, né, o senador Jaime Campos, porque praticamente fica a leitura, peraí, eu tenho a minha agenda, quem é que vai seguir, né, a minha agenda? Ou seja, ele não confirmou e nem descartou se ele estaria, né, com Lula nesse final de semana ou com Flávio Bolsonaro. Vamos lá, então, Mauro. Natasha Celestarenko, obviamente, né, já declarou, não teria como ser diferente, vai estar acompanhando, né, a entrega do trecho do modal da Rumo no interior de Mato Grosso com Lula. O Wellington que vai ter que se dividir, se ágil, então, se não for no mesmo horário, ainda tudo bem, porque não vai poder abrir mão da companhia de Flávio Bolsonaro, embora seja uma companhia, neste momento, um pouco complicada por conta do caso Master, do Borcaro, do financiamento do filme, né? Essa história que não está bem contada, e a obra da ferrovia, que é extremamente importante para Mato Grosso. Eu não tenho dúvida, se entre uma coisa e outra,
né? Se eu fosse político, eu ia lá na obra de ferrovia, porque essa sim vai gerar emprego em Mato Grosso, vai gerar desenvolvimento, vai gerar economia, redução de frete para os produtos nossos, mais competitividade no mercado internacional, da soja, do algodão, de tudo, né? E também uma posição de melhora das condições quando essa ferrovia tiver o seu ramal sendo construído aqui para Cuiabá, que vai reduzir muito o custo de vida aqui, viu, Luciano? A gente não faz conta, mas o que vem por caminhão, né, vai passar a vir pelo trem e vai economizar muito em frete e, portanto, isso deve ter algum impacto positivo na economia dos cuiabanos, dos mato-grossenses, de uma maneira geral, porque é tudo, né? Material de construção, material elétrico, carro, tem uma série de coisas que deixam de ser transportadas pela rodovia, com frete caríssimo, com combustível à beira da morte, né? E passa a ser transportados pela ferrovia. Vamos ver o que vai acontecer. Esse evento é importantíssimo para Mato Grosso. Com toda certeza. Bom, vamos lá. A gente está trazendo aqui esses dois pré-candidatos, mas tem outras posições, né? O governador Taviano Pivetta, que está em viagem, mas estará no final de semana aqui em Mato Grosso. O ex-governador Mauro Mendes já disse que vai acompanhar o presidente Lula no interior. Isso, o Wellington Fagundes tem essa obrigação de fazer assim, ser o anfitrião do Flávio Bolsonaro aqui na Marcha para Jesus, marcada para a parte da tarde, né? Então, mas assim, realmente a presença do Wellington Fagundes lá em Dom Aquino, na parte da manhã, seria até aguardada também, porque o senador tem uma atuação bastante direta na questão de logística, de ferrovia, de rodovia, lá naquela comissão que ele faz parte no Senado. Então, todo esse assunto sobre logística, o escoamento de safra, tal, tudo tem a ver realmente com a atividade, a atuação do senador Wellington Fagundes no Senado. Então, como é que fica essa situação política eleitoral, já que em tese, né, o presidente Lula estará aqui, eu coloco em tese porque até o momento a assessoria dele não cravou, né, que ele estará aqui. Ele está lá no G7, na França, no grupo lá das 7 maiores nações do mundo, e com mais 4 que são convidados, está participando de discussões lá com os grandes presidentes e líderes mundiais, mas tem espaço, tem tempo para estar aqui em Mato Grosso até o sábado. Até o momento não está 100% cravado isso, mas espera-se que o presidente venha assim, até para, depois de Dom Aquino, se deslocar até Primavera do Leste e entregar mais um conjunto do Minha Casa Minha Vida, cerca de 1.000 casas, se não me engano, lá na cidade de Primavera do Leste, para fazer essa entrega. Então, olha só que curioso, que interessante será para a nossa cobertura jornalística se estiverem no mesmo palco ali, no mesmo lugar, Lula, Otaviano Pivetta, Wellington Fagundes, Mauro Mendes e por aí vai. Tá certo. Olha, e o governador de Mato Grosso disse que não vai fazer nenhum pedido para Lula. Vai apenas perdeu a oportunidade, né? Deveria pedir o que para Mato Grosso? Tem um político que faz isso, que ele não pede nada e nem quer receber. Ah, é? Tá certo, gente. Ou não, tá errado, né? Ó, para encerrar aqui com chave de ouro, vamos com uma participação, uma mensagem aí na telinha. Vamos lá, oportunizar então os nossos telespectadores aqui a vez, né, de ter a sua voz. Olá, bom dia. A voz não, né? O seu texto aí. Eu sou Rodrigo, morador do residencial Cláudio Marchetti, e o pessoal da prefeitura veio cortar as árvores que estavam passando nos fios de alta tensão e jogaram na calçada. Tá um caos aqui. É de verdade esse bilhete? É de verdade. É assim que está acontecendo? É isso mesmo? Mas é da prefeitura ou é... Pode ser privado. Da empresa privada. Ele diz que é da prefeitura. Peraí, se a própria prefeitura não faz aí o descarte correto, no não mesmo pode nem momento... multar o cidadão que faz a coisa isso acontecer errada. Que aqui no bairro mesmo, perto do Grupo Gazeta, ficou um mês ali, o resto ali de galhos, né, em cima da calçada, e as pessoas não podem nem andar por ali. Que desserviço, né? A gente já acaba por aqui. Obrigada pela sua audiência. Com a graça de Deus, até amanhã. Tchau.